presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, os avanços alcançados no Brasil nos últimos anos, no que diz respeito ao combate à pobreza, são notáveis. Há conquistas em todas as áreas, mas, infelizmente, a pobreza extrema ainda persiste em nosso país. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção para uma iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, que no primeiro dia do seu mandato, e que considero da maior importância, anunciou um Plano Nacional de Erradicação de Combate à Pobreza Extrema, a ser lançado em breve pelo governo. Pelo menos 10 ministérios estão envolvidos na formulação deste plano, que pretende acabar com a miséria no Brasil no decorrer desta década. Ao determinar como prioridade absoluta do seu governo a erradicação da pobreza extrema, a presidenta da República está definindo uma meta muito clara a ser atingida. Nosso país tão rico, com tantos recursos, é também um dos mais injustos no mundo. Esta realidade cruel que começa a mudar com os bem-sucedidos programas de transferência de renda iniciados no governo Lula, quando mais de 32 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza e mais de 20 milhões ascenderam à classe média, transformando radicalmente o quadro da distribuição de riqueza nacional. São conquistas importantes, mas é preciso olhar com carinho, com atenção, para os 16 milhões de brasileiros que permanecem naquela faixa da pobreza extrema, cuja renda familiar mensal é inferior a R$ 70 per capita. Principalmente quando sabemos que o crescimento do PIB não representa necessariamente redução da pobreza da população. É preciso avançar nas políticas públicas, criar mecanismos de emancipação econômica e oportunidades de crescimento individual. Tudo isso passa pela educação, senhores senadores, senhoras senadoras. É a única forma de assegurar sustentabilidade ao crescimento econômico com distribuição mais justa de renda. Por isso mesmo, vemos com muita satisfação os pronunciamentos da presidenta Dilma ao estabelecer como principal foco no plano de erradicação da pobreza extrema as mulheres e as crianças. Como muito bem colocou a presidenta, no Brasil a pobreza tem cara. Ela é muito feminina, está ligada às mulheres. Quanto mais pobre a família, maior a chance de ser chefiada por uma mulher. Ao se convencer de que uma política bem-sucedida de eliminação de miséria deve ser focada na mulher e na criança, a presidenta está sinalizando com o investimento no imediato, mas também no futuro, no cumprimento, no rompimento deste círculo vicioso em que miséria reproduz miséria, geração após geração. Este plano será baseado em 3 eixos. Primeiro, ampliação dos programas de transferência de renda. Segundo, ampliação dos serviços públicos, como o atendimento à saúde e o acesso à educação. E terceiro, ações de inclusão produtiva, que vão desde a qualificação profissional até o acesso ao crédito. A ampliação dos programas de transferência de renda teve início com o reajuste de até 45% nos benefícios do Bolsa Família. E avança com a decisão de incluir mais 1.500.000 famílias que hoje, apesar de ter o direito assegurado, não são alcançadas pelos programas sociais do governo federal. Chamo a atenção também a decisão do governo de centralizar todas as ações do Programa de Erradicação de Pobreza Extrema por meio do Cadastro Único. Cadastro único com 20 milhões de famílias cadastradas, portanto, 7 milhões de famílias a mais do que o Bolsa Família. É o principal ponto, é o principal banco de dados do governo para identificar potenciais beneficiários de programas sociais ou ações e benefícios voltados para a população de baixa renda, como a isenção de taxas em concursos públicos, a tarifa social de energia elétrica e até a construção de cisternas. Dou a parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ângela, eu quero inicialmente cumprimentá-la pela preocupação que tem constantemente com as pessoas menos favorecidas, com as minorias e principalmente por enfatizar pontos dos programas que a presidente Dilma tem anunciado que eu considero fundamentais para o país. Primeiro, realmente, a questão da educação. Inclusive, ontem, frente a outra, Vossa Excelência falou aqui sobre o Pronatec, que considero realmente um programa excelente, uma porta de saída para os programas sociais. Mas enquanto, é como na medicina, enquanto houver a pessoa na emergência, você tem que tratar a emergência, para depois cuidar das causas, vamos dizer assim, básicas do problema. Mas é fundamental, até é um slogan, se não é mais ou menos assim um slogan, né? No país só pode ser rico, se considerar rico, quando não tem miséria, o povo não está na miséria ou na pobreza. Então, entendo, e como médico eu me sensibilizo muito com essas ações que são voltadas para o ser humano, para melhorar a qualidade daquelas pessoas que são menos favorecidas, independente de que seja. Mas você já colocou uma realidade aí. Pior é que os problemas de saúde e os problemas da pobreza atacam principalmente as mulheres e, por consequência, os seus filhos. Então, eu quero parabenizá-la pelo enfoque e dizer que é muito importante que a presidente Dilma persevere nesse caminho, que esse país realmente mudará para valer. Muito obrigada, senador Mozarildo. Eu gostaria de lembrar que no nosso estado, Roraima, 33% das famílias são chefiadas por mulheres. E daí a necessidade de políticas públicas eficientes voltada para amparar essa mulher que luta, que trabalha para sustentar seus filhos e a sua família. E eu queria destacar aqui, senador, que o cadastro único, ele vai permitir identificar estas famílias em situação de pobreza extrema, inclusive nas comunidades indígenas, que o nosso estado tem um número muito grande de comunidades indígenas que vivem numa situação de extrema pobreza e miséria. Não podemos esquecer, né, desses indígenas que correspondem a 10% da população do nosso estado. Os quilombolas, os moradores de rua, pessoas sem registro civil de nascimento, famílias em que há crianças submetidas ao trabalho infantil, além das características dos domicílios e o acesso aos serviços públicos. Mas o governo foi além ao anunciar, por exemplo, o Pronatec, que pretende ampliar significativamente o acesso ao ensino técnico e ao emprego, assim como a programas para assistência integral à saúde da mulher grávida e da criança até o 2º ano de vida, com apoio no pré-natal e pós-parto, prevenção e combate ao câncer de mama e de colo de útero, ampliação do número de vagas nas creches públicas, entre outras iniciativas. Vale destacar aqui que a presidenta Dilma lançou em abril, lá no Amazonas, na região norte, o plano de combate ao diagnóstico de câncer de colo de útero e de câncer de mama, porque lá na região norte é a região que existe, foi detectado pelo Ministério da Saúde, que é a região que tem a maior incidência de mulheres com câncer de colo de útero. Em relação à média nacional, é quase o dobro. Então, realmente, a presidenta, com a sua sensibilidade, soube escolher a região por ter uma incidência maior. E, desta forma, vai atender as nossas mulheres que precisam realmente desse diagnóstico. Mais recentemente, por exemplo, o governo enviou para esta casa medida provisória que reduz em 5% do salário mínimo a alíquota da Previdência Social a ser recolhida pelos trabalhadores enquadrados no programa Empreendedor Individual. E aí nós apresentamos, eu, a senadora Gleice, a senadora Ana Rita, emenda a esta medida provisória para permitir que as donas de casas também possam ser beneficiadas com esta alíquota reduzida de 5%. Este programa já permitiu trazer para a formalidade mais de 1 milhão de trabalhadores que antes desempenhavam suas funções de forma mais precária possível, sem qualquer direito previdenciário. Então, também nos alegra a decisão anunciada pelo Ministério do Planejamento de autorizar concurso público para a contratação de 2.800 professores e 1.800 técnicos para ampliação da rede federal de ensino técnico e profissionalizante, o que evidencia a prioridade para a melhoria da educação pública brasileira. Senhor presidente, senador Paulo Paim,
A pobreza é um mal que o Brasil precisa enfrentar de cabeça erguida. Como bem assinala o novo slogan do governo, país rico é país sem pobreza. Por isso, senhor presidente, é importante deixar registrado o esforço do governo federal, em parceria com estados e municípios, para introduzir programas que, além de oferecer o socorro imediato para quem tem fome, contemplam também criação de novas oportunidades de vida, pensam o Brasil do futuro, com melhor distribuição de renda, acesso ao mercado de trabalho e mais justiça social. Por enquanto, senhor presidente, é o que tinha a dizer. Muito obrigada. Cumprimento, senador.